Guarda Territorial, entrevista 3. Qual é o seu nome? Abraão Tudo. Fernandes de Lima. Só autoriza essa gravação? Sim. Tá. Essa é uma conversa, né, pra gente entender um pouco sobre a história de vida de Antônio Fernandes de Lima. Aí a pergunta que eu tenho é: quem era o Antônio Fernandes de Lima? Meu pai, ele guarda territorial, nascido em Juazeiro do Norte, no Ceará. E certo, então, o senhor sabe alguma coisa sobre a infância do Antônio Fernandes? Ele contava que tinha uma época que ele ia para a escola de chinelo e uma vez ele tropeçou e cortou o dedo do pé. Mesmo assim, ele continuou e foi para a escola e participou da aula, mesmo com o pé machucado, cortado, né? Também ele contava que desde os 5 anos trabalhava com o pai dele na roça. Então ele trabalhava na roça desde 5 anos de idade. Tem mais alguma outra infância, alguma memória sobre a infância dele? No momento não lembro. Tá. E com quantos anos ele se casou? O senhor sabe sobre assim, a história da vida do relacionamento dele? Ele se casou com a minha mãe com 18 anos. Aliás, minha mãe tinha 18 anos e ele, por ser 10 anos mais velho, tinha 28 anos. Então tinha 28. O senhor sabe que ano que ele casou? Não sei. Como que ele chegou até aqui na Amazônia? Como ele fez esse percurso, o senhor sabe? Como ele veio, por quê? Ele veio como soldado, para ser soldado da borracha. Veio ele junto com o irmão dele, mais novo que ele. Ele saiu do Ceará já mesmo para vir como soldado da borracha. Era tentar a vida melhor. Isso. Sim. Realmente é porque era difícil a situação lá onde ele morava? Ele veio porque, na verdade, foi oferecido pelo governo que eles iam trabalhar aqui na região amazônica. Certo. Aí, tá. A gente sabe que ele tinha uma vida religiosa. E a vida religiosa dele, assim, ao longo da vida dele, como é que é? Como foi esse processo? Ele era católico, né? Católico apostólico romano, e devido a uma enfermidade, ele ficou doente e ele se converteu ao protestantismo. Certo. Em qual igreja? Ele citava uma igreja pentecostal, mas não me lembro o nome. Sim. E mais pra frente ele foi pra uma outra igreja? Ele foi para a igreja Assembleia de Deus. Certo. Então ele era empenhado na igreja e ele exercia alguma função eclesiástica na igreja? Já depois de muitos anos, ele foi consagrado a presbítero, ainda em São Paulo, quando ele esteve morando em São Paulo, e faleceu como presbítero da igreja. Certo. Quando é que ele foi para São Paulo? O ano eu não me lembro, né? Eu lembro que ele foi porque ele estava já aposentado e foi para tratamento de saúde. Sim, então ele já estava aposentado. Você sabe que ano mais ou menos ele se aposentou? Não sei. Mas quando o senhor era criança, ele já estava lá? Eu nasci lá em São Paulo justamente por isso, porque ele foi e o filho mais novo que ele tinha, nascido em Porto Velho, era o Elioref. E quando chegou em São Paulo, aí nasceu o Ábido e eu. Certo. Então ele já foi daqui de Porto Velho aposentado da guarda? Já foi aposentado. Sim. O senhor sabe que ano que a guarda foi extinta? Não sei. Tá. Então,
Certo, ele já foi aposentado daqui de Porto Velho e ficou morando lá em São Paulo com quanto tempo? O tempo eu não posso é, precisar, não sei, né? Mas eu acredito que ele viveu em São Paulo cerca de... No momento, por exemplo, ele foi quando já tinha o Doref. O Doref era ainda bebê, né? A criança. E nasceu o Ábido. O Ábido está com 58 anos. Então a média que ele viveu em São Paulo, eu acredito que foi uma média de 40 anos. 40 anos. Mas então ele veio pra cá depois dos anos 80? Ele veio em 88, 1988. Então o job dele é de 67. Então ele ficou de 67 mais ou menos até 88. Isso. Tá. Então uns 20 anos, né? Mais ou menos. Isso. Aí ele viveu lá uma média de 20 anos. Tá, certo, 20 anos. Quando ele veio para Porto Velho, ele morou no mesmo endereço. Você sabe qual é o endereço que ele morava antes? Quando ele veio, ele morou na Paulo Leal. Tá, na Paulo Leal. Em que altura mais ou menos, sabe? Próximo ao antigo terminal rodoviário que tinha na Paulo Leal. Sim, certo. Bom, e na igreja, também ainda na vida da igreja, você sabe alguma história de alguma coisa que ele fez na igreja, assim, por exemplo, desenvolveu, se ele foi professor de estudo bíblico, se ele realmente dirigiu alguma igreja? Ele falava que foi professor de escola dominical, escola bíblica dominical. Inclusive ele citava que foi professor do saudoso pastor Joel Holder, que foi presidente da Assembleia de Deus aqui em Porto Velho. E ele, quando o pastor Joel Holder ainda era na idade mais ou menos de adolescência, meu pai foi professor dele na escola dominical, na igreja, na Assembleia de Deus em Porto Velho. Sim. E também ele foi dirigente aqui no bairro Novo Horizonte 1, no bairro Novo Horizonte, e ele dirigiu uma congregação do Novo Horizonte 1. Aliás, ele abriu o ponto de culto. Ele contava até que para poder chegar lá, passava por dentro de um igarapé, molhando até a cintura dele, e ele contava que para poder dirigir na época de chuva, ele chegou a passar por essa situação na igreja Novo Horizonte, aqui na zona sul de Porto Velho. Certo. Ele desenvolvia alguma atividade política? Ou se ele tinha, assim, se ele falava alguma coisa sobre política, se ele desenvolvia? Ele elogiava o presidente Getúlio Vargas, né? Falava muito bem dele, do presidente Getúlio Vargas. Certo. E de alguma política aqui do estado, da cidade, ele falava alguma coisa? Chegou a comentar? No momento não lembro. Certo. O senhor chegou a ver então, não no caso, mas o senhor lembra dele em alguma coisa da guarda, sim, de fardado, se ele ainda chegou a vestir depois do senhor? Eu nunca cheguei a ver ele fardado. O que eu lembro são as histórias que ele contava, que ele foi guarda territorial aqui em Porto Velho, e ele dizia que o guarda territorial exercia várias funções: o serviço de bombeiro, de guarda de trânsito, de polícia. Ele contou que certa vez prendeu um suspeito de espião nazista, né? Ele contou isso. Inclusive levou ele, o rapaz foi no cavalo e ele foi puxando o cavalo, né, para a cadeia, levando o rapaz, esse espião, né? Mas por que ele foi no cavalo? Ele estava enfermo, estava doente, esse suspeito estava doente.
Também ele contava que, como guarda de trânsito, ele multou o governador, não lembro o nome do governador, e também multou um padre. O governador até quis se justificar, ele falou, eu sou governador, eu não posso ser multado. Ele falou, o senhor tem que ser o exemplo. E ele dizia que o guarda, quando multava, o pagamento da multa era feito na hora. Não, então multava, já tinha que pagar na mesma hora. Isso. E também ele contou que fez uma operação de bombeiro de incêndio. Ele falou que houve um incêndio onde hoje é o Colégio das Freiras, né? A Auxiliadora, ali na ladeira daquela esquina, ladeira com a 7 de setembro, onde tem Tudo aqui. tudo aqui, né? Ah, tá. E então, na mesma rua da Pauléu? Isso. A Pauléu, sim, com aquela ladeira que eu não sei o nome. Isso, ele enfrentou o incêndio que teve lá. Ele disse que enfrentou um incêndio que houve na época. Ele contava alguma história de outro colega de guarda, se ele chegou a mencionar, ou se ouviu algum colega de guarda dele, guarda territorial? Ele contou uma vez um caso que foi até engraçado, porque tinha um soldado que se chamava Anjos, né? E o Anjos, houve uma confusão, uma briga, e o policial Anjo prendeu o rapaz que estava envolvido numa briga. Só que no momento eu não lembro os nomes, né? Uhum. E foi engraçado porque ficou uma comédia, né? Porque o Anjo prendeu o fulano, né? Por causa da confusão. Só que eu não lembro, infelizmente não lembro o nome. Uhum. Então, o Anjo prendeu, no caso o Anjo era realmente o policial. Guarda. Policial. Então o soldado Anjo prendeu, tá. Então, então era o que o senhor lembra de outro guarda territorial que ele contava, de outro colega de guarda. Isso. Certo. O senhor sabe de algum outro registro, por exemplo, que aconteceu com ele enquanto ele era lá no Acre, ele morava no Acre, ou ele era também soldado da borracha, alguma memória nesse sentido? Não, o que eu lembro uma vez que ele estava levando um preso para prestação de serviço, né, na comunidade, e foi assim que ele conheceu a minha mãe, né? Conheceu, ela estava no quintal dela, pendurando roupas no varal. O rapaz que ele estava levando o preso mexeu com a minha mãe, né? Falando assim, cantarolando, né? Cantando a minha mãe. Uhum. E o meu pai, ele ficou com raiva do preso, mandou ele ficar quieto, né? Mais ou menos isso, assim. E assim ele conheceu minha mãe. Depois ele mandou um recado para minha mãe, já pedindo em casamento. Uhum. Então foi rápido, foi pedido rápido. Então ele era casado, ele já chegou a casar antes? Ele tinha o primeiro casamento, que a primeira mulher dele já tinha com ela 2 filhos, né? Aí ele ficou viúvo quando conheceu minha mãe, né? Então ele já tinha 2 filhos, né? Maria, de 7 anos de idade, e o Francisco, que a gente chamava de Chico, que tinha 5 anos de idade. 7 assim. E então, deixa eu ver outra pergunta. Sobre agora o senhor conheceu Porto Velho em que ano? Eu conheci Porto Velho no final de 1985. De 85, foi a primeira vez que veio aqui. Foi, meus pais, eles queriam vir e queriam me trazer. Aí eu vim com eles no final de 85. Mas eles já tinham casa aqui ou eles vieram para decidir morar aqui? Não, eles vieram para passear, visitar aqui os filhos deles que já moravam aqui, o Elias e o Enoque. Ah, sim. E aí quando eles decidiram voltar de São Paulo para morar aqui? Aí quando foi
lá pelos anos 88, 1988, ele começou a se queixar que o ordenado dele, que saía daqui de Porto Velho, do extinto Banco Beron, e como ele morava em São Paulo, o pagamento dele saía de Porto Velho para São Paulo, e quando ele ia receber, tinha vez que estava no Rio de Janeiro. E chegava a vez de ele passar 2 meses sem receber o ordenado dele. Aí, e quem mandava para ele o dinheiro era uma amiga dele aqui de Porto Velho, não me lembro o nome dela. E como tinha essa demora, às vezes atrasando 1, 2 meses, ele se desgostou e resolveu vir embora. E ele veio no ano de 1988. Ah, então ele voltou para cá em quando mesmo? 1988. Em 88. Aí decidiu morar aqui. O ordenado dele, você sabe dizer que esse salário que ele recebia era um salário bom ou não? Era um salário que... Era pouco, ele ganhava pouco. Ele não me lembro a quantidade, mas se eu não me engano eram uns 2 salários, não me lembro, né? E aqui ele veio morando de favor na casa do filho dele, do Elias. Aí ele comprou um terreno, que é neste endereço que a gente mora. E aqui ele construiu aliás, já tinha um comércio, era um barracão, que se chamava Plantão da Dona de Casa. E fechou o comércio e ficou morando neste local. Certo. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma memória, alguma lembrança que quer registrar? Ele passou aqui em Porto Velho cerca de 3 anos só. O outro meu irmão veio, ficou 1 ano com ele, o Ábido, até que minha mãe resolveu vir para Porto Velho. Certo. Então, mas isso nos anos 80. De 80 para quando? Ele veio em 88, aí morou 88, 89 e 90. E quando foi em 91, a minha mãe veio para morar com ele, para voltar para morar com ele. Ah, certo. E aí qual era o lugar, o lugar que vocês moravam lá em São Paulo? Nós morávamos numa casa que a Noêmia comprou e reformou e deu para nós morar. E que foi na Vila de Canduva, no bairro da Penha de França, em São Paulo. Mas antes disso, nós moramos em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, zona leste também, né? Em São Miguel Paulista, na Vila Curuçá Velha. E tinha um outro endereço que vocês chegaram também a morar, passar um tempo? E no ano de 1980, ele tinha um pastor amigo dele, pastor Licínio Francisco Machado, conhecido como pastor Luiz, que chamou ele para abrir uma igreja, fundar uma igreja no distrito de São Francisco Xavier, que era um distrito de São José dos Campos. E nós moramos lá uns 3 anos. Lá só existiam 2 igrejas, a Igreja Católica e a Congregação Cristã no Brasil. E o pastor Luiz, juntamente com meu pai e as nossas famílias, né, fundaram a Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belenzinho, de São Paulo. Lá nesse distrito? No distrito de São Francisco Xavier. O senhor sabe se essa igreja ainda existe? Sim, ela ainda existe. Ah, sim, tá certo. Então, eu acho que a gente terminou. Acho que é isso. Obrigado. Tá ok.